Então, seja bem-vindo, pessoal, a mais uma aula do N8N. Eu me chamo Marcos, né? Vamos estar dando continuidade ao projeto ClipChat, que é uma capacitação em inteligência artificial, né? E tem como intuito ensinar conceitos de IA e também sobre automação, né? Com o uso da ferramenta do N8N. Então, como eu falo, eu me chamo Marcos, aí o meu contato e o LinkedIn, tá bom? E o tema da aula de hoje é a automação com o Google Cloud. Então, primeiramente, né, vamos ver um pouquinho o que é o Google Cloud, para a gente poder entender como a gente vai usar essa ferramenta. Então, o Google Cloud é a plataforma de serviços em nuvens do Google, que oferece recursos de computação, armazenamento, banco de dados, inteligência artificial e APIs, que permite que desenvolvedores e empresas criem, implantem e escalem aplicações na nuvem. E nosso intuito com ele vai ser usar APIs aí de serviços. No caso, a gente vai estar vendo nessa aula o Google Sheets e o Gmail, né? O Google Sheets para interação com planilhas e o Gmail para interação com o Gmail, né? Então, vamos lá passar para criar as credenciais no Google. Então, vocês vão ter acesso a esse slide aí, né, que a gente está utilizando, e também essa documentação aqui, que é o passo a passo, né, a aula de hoje, credenciais do Google Cloud. Então, primeiramente, a gente vai acessar a plataforma do Google Cloud, depois fazer o login, a gente vai no topo e vamos criar um novo projeto, né? A gente dá o nome e clica em criar. Então, vamos vir aqui, acessar a nossa plataforma, a gente vem aqui em console, aqui no site do Google Cloud, abrindo, a gente vai vir aqui em selecionar projeto, ok? Então, só aceitar aqui, né, que eu criei uma conta para poder estar exemplificando aqui para vocês. Então, a gente vai em selecionar projeto, a gente vai em novo projeto e coloca o nome do projeto. Aqui vamos colocar, né, N8N automação, tá bom? A gente vem aqui em criar. Aí vai estar criando o nosso projeto, tá carregando aqui e pronto. Aí a gente vai e seleciona o nosso projeto. Ok. Seguindo com os tutoriais, a gente vai ativar as APIs necessárias. A gente vai primeiro ativar as APIs do Google Sheet e do Google Gmail, né? Então a gente vai no menu lateral, a gente vai em APIs de serviços e depois em bibliotecas. Pesquisar pelo Google Sheets API e ativar. Vai estar mais ou menos com essa cara aqui, tá bom? Mesma coisa para o Gmail, a gente vai em APIs de serviços, biblioteca, vai clicar em Gmail e ativar, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso painel do Google Cloud. Então a gente vem aqui, API serviços e biblioteca. Chegando aqui, a gente pesquisa por Sheets. A gente vem aqui, clica em Sheets e a gente ativa aqui a nossa API, tá bom? Espera ela carregar para ativar. Está carregando uma nova página, serviços ativados. E agora a gente tem um Google Sheets. A gente pode vir aqui e pesquisar agora o Gmail, tá bom? A API do Gmail, mesma coisa. A gente vem aqui e ativa, tá bom? Vai começar a carregar e vai estar ativando a nossa API do Gmail agora, no caso, né? Então, a API do Gmail ativada. Então, vamos seguir com o tutorial. A gente vai estar agora criando as credenciais do ALF2, né? A credenciais permite que o N8N acesse nossa conta do Google. Então, a gente vai novamente em API Serviços Credenciais. Dessa vez, a gente vai criar credenciais e vai configurar o ID do cliente ALF, tá bom? Mas antes disso, talvez o Google ele abra uma tela de consentimento e a gente tenha que configurar. Então, vamos seguir lá. A gente volta aqui, mesmo caminho, agora credenciais. Credenciais, e a gente vai em criar credenciais, ID do cliente, zero alpha. Então, a gente vem aqui e ele pede para configurar, né?
até o consentimento primeiro. Então, a gente vem aqui e vai estar lá as instruções também no nosso documento, tá bom? Aí pede para configurar aqui, a gente coloca o nome do app. Então, vamos voltar lá no nosso tutorial só para ter certeza das coisas. No nome do app, a gente tem essa sugestão aqui, N8N Automação, Automation. Aí preencha com seu e-mail e campo e-mail, tipo de usuário é externo, e-mail de suporte, nosso e-mail e depois criar. Voltamos aqui, nome do app, a gente pode colocar e-mail de suporte, a gente coloca o nosso, vai avançar, tipo de usuário externo, avançar, dados de contato. A gente pode colocar o nosso e-mail aqui mesmo, deixa eu só copiar aqui, público, externo, dados de contato, nosso e-mail, beleza? Avançar, eu concordo e criar. Configuração do ALF, né, criada. Então, agora sim, a gente pode estar criando o nosso cliente ALF, tá bom? Vamos lá, né? Seguir com D, cliente ALF. Aqui, ambiente de serviços, credenciais, criar credenciais e D, cliente ALF. Agora sim conseguimos, a gente coloca um aplicativo web. Vou colocar o nome aqui, vamos colocar N8N, Automation, a URL de script a gente. Vamos voltar no tutorial para dar aquela conferida. No nosso caso, a gente usa o localhost mesmo. Então, a gente vem aqui, coloca, e aqui eu vou colocar credencial só para seguir lá, credencial só para seguir lá de acordo com o tutorial, tá bom? A gente vai ter o URL de autorização também, que vai ser essa daqui. Essa é a URL lá do que você consegue achar no N8N, tá bom? Quando você for criar uma credencial. Quando chegar no momento eu mostro. Então, voltando aqui, eu não estava compartilhando, né, pessoal? Mas aqui eu só coloquei aplicativo da web, N8N credencial, colocamos a URL do localhost e agora a URL autorizada do N8N, tá bom? Aí a gente vem aqui e cria a credencial. Importante, agora a gente vai ter que salvar o ID do cliente e a chave secreta, tá bom? Então, vocês vêm aqui copiar, eu vou um bloco de notas aqui, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, o ID do cliente, é esse aqui, cliente, salvei, e a chave secreta. A gente vai precisar dessas coisas lá no N8N, tá bom? Então, feito isso, a gente pode vir continuar. Está criando nossa credencial, vamos voltar lá para o nosso tutorial. E aqui a gente clica, copia e que a gente volta lá no N8N, tá bom? Aí agora a gente vai para a configuração do N8N, a gente vai criar credenciais. Ok? Então, deixa eu vir aqui no N8N. A gente tem a credencial. A gente vem aqui criar credencial, a gente coloca aqui a do Google Sheets, continue, e a gente coloca o cliente ID e o cliente secret, tá bom? E depois conecta com o Google. Só para mostrar para vocês, né? Qual que pegou no Google Cloud, cliente secret, e depois a URL, né? E depois que a gente conecta. Se tiver erro de permissão, a gente vai lá na tela de permissão do ALF, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. E volta no N8N, deixa eu pegar o ID do cliente capturado, e o cliente secret. Cliente secret, a gente dá um save, ele vai se salvar, a gente vai conectar com o Google e vai aparecer a conta que você seleciona.
está dizendo que a gente não tem. Pronto, agora está compartilhando, está dizendo que a gente não tem permissão. Então a gente vai resolver isso agora, tá bom, pessoal? E como a gente. Deixa eu aqui, para de compartilhar rapidinho, deixa eu voltar lá para a tela do tutorial. E como que a gente resolve, né? A gente vai em API Serviços, tela de permissão, ALF, a gente vai clicar em público-alvo e depois vai ficar que está no status testando. Feito isso, a gente desliza até encontrar o usuário de teste e adiciona o nosso usuário, que é o nosso e-mail, ok? Então, vamos aqui para o nosso painel, tela de permissão, ALF, verdade, aqui, público-alvo, está em testando, a gente desce aqui, adiciona um usuário. O usuário vai ser o nosso Gmail, tá bom? Então, deixa eu só pegar o e-mail aqui rapidão. Importante, pessoal, que é o e-mail que vocês criaram aqui o projeto no Google Cloud, né? E o e-mail lá vai ter o e-mail lá também das credenciais. A gente salva aqui, salvou, pronto, o erro lá deve estar solucionado. Então, vamos voltar para o N8N, a gente conecta aqui com o Google, aí a gente seleciona aqui o nosso e-mail. E agora, né, o Google não verificou esse app, vocês dão continuar, o erro já sumiu. A gente vai dar permissão agora para ele poder operar na nossa conta e está conectado. Bom, pessoal, isso daqui foi o Google Sheets. Então, deixa eu ver se tem como renomear. Deixa eu botar Sheets, é, Sheets teste, só para diferenciar do que eu uso, tá bom? E mesma coisa para o Gmail, ok? Você vem aqui, Gmail, continua, vou lá pegar o cliente ID, pego a chave secreta e aquela URL pessoal lá, que a gente configura essa daqui, tá bom? Se vocês vierem aqui criar credencial, qualquer que seja a credencial, ela vai dar essa URL, então aquela URL para vocês saberem que ela não surgiu do nada, né? Então a gente vem aqui, salva, mesma coisa agora, a gente já adicionou o nosso usuário, então não vai ter mais aquele erro, tá bom? Deixa eu só voltar para o N8N. Eu acho que foi quando eu fechei a telinha, né, pessoal? Que ele parou de compartilhar. Mas só repetindo o que eu falei, a gente vem aqui criar credencial, procura Gmail, seleciona e vai abrir aqui. Coloca o cliente ali, cliente secret, e essa é a URL que eu falei lá do console do Google Cloud. Para vocês saberem de onde ela surgiu, ela vem daqui. Quando você adiciona uma credencial, ela está aqui. Aí, o mesmo passo, você vai conectar com o Google, conecta, escolhe sua conta lá do console que você criou o projeto, está usando agora. Não deu mais o erro, né? A gente vem continuar, seleciona tudo, veja agora que as permissões do Gmail, e foi feito. Agora aqui a gente volta para o nosso N8N. Deixa eu vir aqui e renomear para Gmail teste e dar aquele salve. Ok? Então vamos continuar aqui. Feito isso, a gente configura, né? Público-alvo, aqui tem passo a passo, adiciona nosso e-mail. Aí as configurações, mesma coisa do que tem no Sheets, o Gmail, né? E aqui a gente vai ter nossas telas de credenciais, ok? Então, voltando. Agora vamos para a prática do N8N, que vai ser o fluxo de interação do N8N com planilhas e e-mail, tá bom? Então, vamos lá, voltar para o N8N. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nozinho de chat. Não acho que seja o site de chat Trigger, não. Ah, sim, é o chat Trigger, sim. Bom, pessoal.
vemos aqui o chat trigger. A gente pode colocar um promptzinho nele, de início, aí vem com essa mensagem, a gente coloca essa daqui. Olha, me diga seu nome, o problema que você deseja relatar e o seu e-mail, tá bom? Eu vou só buscar aqui, resgatar nos tutoriais, para a gente ir acompanhando passo a passo, tá bom? Então, a interação com planilhas e e-mail, tá bom? Então, a gente vem aqui, cria um chat trigger, make chat public, ou seria chat, autenticação node, e a gente coloca aqui, tá bom? Liga seu nome, problema que você deseja relatar. Aí a gente vai adicionar um chat, um nó de memória, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso N8N. Deixa eu voltar para cá. A gente adiciona um chat memory, ok? E ele vai ter esse conectorzinho e a gente vai ver já já para que serve. Então, seguindo a configuração do chat memory, a gente vai adicionar um chat, um nó de memória. Ele vai conectar com a seção atual e o seu tamanho, né? Para o número de interações que ele vai lembrar, vai ser 5. Então, voltando aqui para o N8N, a gente vem aqui em Memory, sim para o Memory, o comando já está aqui e já está no sim. Ele está conectado ao chat trigger, então as entradas vão vir do chat trigger, ok? Voltando para o tutorials, a gente tem adicionar um nó de agente, tá bom? Aí a gente vai clicar no maisinho e adicionar o nó de agente. A gente vai, né, agente tools, aí vai colocar para definir a mensagem abaixo e vai colocar essa mensagem aqui, tá bom? Depois a gente adiciona o system message e vamos colocar um texto que o usuário sabe que deve formar um nome, algum problema e que queira resolver e o e-mail, né? Aqui vai estar o nosso prompt, tá bom? Que é colocado aqui no system message. Então vamos voltar lá para o N8N. A gente digita agente, vem aqui no agente, colocamos define below, que é para informar o prompt, né? Para ele não vir diretamente do que está conectado. O prompt vai ser esse aqui, tá bom? Ele está dizendo que está pegando do nosso chat trigger, né? O it JSON chat input, né? A nossa entrada. Aí a gente vem aqui em add option e coloca system message, que aí a gente vai estar colocando o nosso prompt nesse caminho aqui. O nosso prompt está lá escrito no tutorial, que vocês vão ter sempre acesso, tá bom? Após as aulas. Então, tá aqui o nosso prompt. Se quiser ver na íntegra, eu acho que é só apertar aqui. Aperta aqui e aparece aí na íntegra. Nunca mostre seu código, link usuário, ou seja, exclua o seu conteúdo dentro da tag. Isso é o pensamento, tá, pessoal? Nas versões mais anteriores, o N8N às vezes mostrava o pensamento dele. Isso aqui é meio que uma garantia que evite que mostre ao usuário final o pensamento que ele teve antes de mandar a resposta. Então, sua tarefa é extrair o nome, o problema e o e-mail da mensagem do usuário. Responda apenas com as informações extraídas no seguinte formato, sem adicionar nenhuma outra palavra. O nome extraído, o problema extraído e o e-mail extraído, tá bom? A gente pode executar aqui para ele aprender o prompt, tá bom? Executado, a gente vai continuar com a configuração do nosso agente. A gente vai adicionar o ChatGrog, que é o nosso modelo, que a gente vai escolher a imagem, que vai ser o nosso cérebro do nosso agente. No caso aqui, a gente vai usar o Llama Versality, tá bom? Então, vamos voltar lá para o N8N. Vem aqui, Chat Module, a gente digita Grog. O Grog você já tem a credencial aí, se não tiver, é só procurar o tutorial, tá bom? A gente já tem a credencial e vamos pegar aqui o Versality. Adicionando o Versality. Um momento. Adicionando o Versality. A gente continua. A gente pode continuar. E agora a gente vai estar conectando ao Google Sheets. Então, primeiramente, aquele passo a passo que a gente já fez se não tiver ativada, né? E não fez serviços, aqui só está um lembrete. Ok? Aí nas credenciais, a gente também gera a credencial. Daqui é o passo a passo que a gente já viu. Agora, seguindo no fluxo, a gente vai clicar no mais e adicionar o Google Sheets. A gente vai credencial, né? Colocar nossa credencial do Google, que a gente criou agora com a ID do cliente.
E a chave secreta, a gente vai colocar a operação append row e vai escolher a planilha, tá bom? E talvez seja necessário ativar a API do Google Drive. Então, vamos lá, voltar para o nosso N8N. Então, a gente vem aqui, coloca Sheets, append row, e a gente vai estar vindo aqui que ele carrega. Mas aí, tá vendo que ele não tem autorização? Então, a gente vai ter que ir lá no link que está disponibilizado aqui do console do Google, né? Vamos voltar lá para poder ativar a API do Google Drive. Então, viemos diretamente no link, a gente vai ter aqui a API do Google Drive, está carregando. Assim que carregar, vai ser o mesmo procedimento que a gente fez com o Google Sheets e com o Google Gmail. A gente vai estar ativando, tá bom? Então, o Google Drive API já está ativada, ok? Opa, está na conta errada, né? Deixa eu só mudar para minha conta. Agora sim. Estava na minha conta pessoal. Agora sim. Faz sentido total. A gente vem na conta, foi pegadinha. Vem na conta e ativa o Google Drive para poder usar os serviços lá no M2N. Está carregando e ativando, beleza? Aí a gente vai conseguir fazer as interações que nosso fluxo tutorial está pedindo. Então, ativado, a gente volta lá para o nosso tutorial. Então, deve aparecer nas planilhas que estão presentes no nosso conta. Então, se a gente voltar lá no meu N8N, deixa eu fechar um nó aqui e abrir de novo. Apertar aqui, ele vai. Deixa eu só salvar e recarregar a página. Vamos ver se ele atualiza. Viemos aqui, aí vem aqui. Deixa eu ver se. Agora, pronto. Selecionar a credencial. Estava faltando e não tem nenhuma planilha, porque eu não criei nenhuma. Então vamos lá, criar. Lembra que a gente precisa do nome, do problema e do e-mail da pessoa. Então vamos criar aqui uma coluna, nome. E tudo isso tem que ser feito no e-mail que vocês criaram o projeto e criaram a credencial, tá bom, pessoal? O meu foi isso aqui, mkeepchat. Então aqui é o problema e aqui o Gmail. Eu acho que era só isso, vamos só ver. E tem um status também, tá bom, pessoal? O status ele vai ser preenchido sempre com esse pendente. Então vamos lá na nossa planilha e vamos criar a coluna status. Beleza. Então, criado, vamos dar um nome aqui. É N8N, hashtag 1. Opa, foi um hashtag exclamação. Hashtag 1. Então, vamos voltar lá para o nosso N8N. Vamos ver se já aparece aqui. Deixa eu só voltar. Abre novamente. Funcionar. E apareceu o nosso N8N hashtag 1. Aqui é a página. Só tem uma página, então a gente coloca 1. E aqui a gente vai estar mapeando a captura das informações. No tutorial, pessoal, a gente vai ter esses comandos aqui. Que está dizendo que vai pegar a entrada do chat trigger, vai pegar o int do JSON do chat input, quando aparecer a seguinte expressão, nome, dois pontos. E ele vai pegar essa expressão ignorando o restante. Mas a gente tem um novo recurso no N8N, que é para usar os agentes para capturar, tá bom? Aí eu venho aqui, mapeamento automático. No caso, não apareceu aqui, né? Deixa eu ver se vai aparecer. No caso, não está aparecendo, pessoal. Então, vamos seguir com o tradicional. Mas só explicando rapidamente para vocês. Esse mapeamento, ele ia ter um botãozinho aqui que você ia colocar uma expressão e dizer o que ele deve capturar. Eu ia usar uma IA e ia capturar a informação. Mas já que não teve, então vamos seguir com o método tradicional. Então, a gente copia esse comando aqui. Voltamos lá no nosso campo. Colamos aqui. Veja que ele está mal formatado. Então, a gente vem aqui, que aí veio diretamente lá do. Pronto.
Vou dar um delete aqui, dar um espaço. Deixa eu só alinhar. Ele não está alinhando. Então, foi preenchido aqui o primeiro campo e faz a mesma coisa para os demais campos. É o mesmo procedimento, ele vai pegar da entrada, né? Vai pegar de item JSON a entrada do chat input e vai procurar essa expressão. Agora, como é o problema, ele vai procurar problema, dois pontos, e pegar o que está posto na expressão depois disso. Mesma coisa, tá, pessoal? Ele talvez venha com o errinho, você só faz apagar aqui, até que ele saia aí o indicativo de erro, ok? Show. Pronto. Quem já mexe com programação sabe que esses problemas ocorrem, né, de formatação. Então, vamos seguir com o Gmail. Vem aqui, expression, colocamos a expressão, a gente dá uma apagada nesse espaço, uma apagada nesse espaço aqui também. E aqui está indicando algum problema. Deixa eu só voltar lá, que copiar o do problema, compartilhar aqui de volta a telinha do N8N. Beleza. E OK. Já preenchi o problema de e-mail e o nome e o nosso status. A gente vai deixar simplesmente com a palavra pendente, tá bom, pessoal? Bom, você vem aqui e coloca em status a entrada fixa pendente. Aí a gente vem aqui e fecha. Então, vamos seguir com o tutorial. Agora configurando o nó do Gmail. Aquela mesma coisa de configurar no Google Cloud, que a gente já fez, então podemos pular para adicionar no fluxo. A gente vai clicar no mais, vai colocar a operação de enviar uma mensagem e vai colocar o seguinte comando. Para, a gente vai colocar essa entrada do JSON. Subject, a gente coloca o título, que é o recebemos o problema, a mensagem. A gente vai colocar olá, aqui vai capturar o nome da pessoa, recebemos seu relato. Captura o problema e nossa equipe está analisando e em breve será solucionado. Essencialmente, suporte já. A configuração aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar lá para o nosso N8N e vamos colocar aqui o nó do Gmail. A gente vai estar enviando uma mensagem. Então, já está no Gmail de teste, já está em mensagem, já está enviado. E aqui a gente vai colocar o que está no nosso tutorial. É o comandozinho de JSON que ele captura e-mail, prestando atenção que, como eu escrevi e-mail, eu acho que eu escrevi em minúsculo lá na planilha, mas vamos manter assim. Então, voltando lá em mensagem, a gente vai ter esse comandão aqui. Voltar lá para a interação. Mensagem, a gente vai ter esse comando aqui. Reject vai ser o título, né? Que é recebemos o seu problema. E está configurado, ok? Então a gente fecha aqui. Vamos voltar para o nosso tutorial, nosso documento. E agora simplesmente é ativar e executar, tá bom? Então vamos voltar para o nosso N8N. A gente salva e publica, tá bom, pessoal? Se for para colocar em operação. Como no caso aqui a gente quer preencher, então vamos lá. A gente tem que entrar com o nome, o problema e o e-mail para receber a resposta. Então vou colocar Rafael, meu PC está travando. E-mail marcosrafa@gmail.com. Vai enviar, está executando, passou pela nossa gente, aí tem que capturar, tem que preencher nossa planilha e
ele quebrou aqui no nosso Gmail. Deixa eu verificar na planilha se preencheu. Então, vamos verificar aqui as saídas, tá bom, pessoal? No chat, ele pegou sim. Aqui, ó, Marcos, problema PC travando, e e-mail, marcos@gmail.com. Então, ele realmente pegou o prompt direitinho. O Gmail, aqui, ele pegou, não foi. Ele está com as entradas vazias, tá bom, pessoal? Então, vamos estar verificando o que pode ter sido. E quando chegou no Gmail, a entrada estava vazia, então aí deu undefined, tá bom? Então, vamos ver o que ocorreu aqui direitinho. Espera aí, acho que já encontrei o problema. Vamos voltar para a nossa documentação só para revisitar e ver se está tudo de acordo. E na imagem dá para perceber o erro, né, pessoal? Que a gente deveria ter colocado a interação vindo do IA agente. Então, vamos voltar lá e fazer isso. Então, deixa eu voltar lá. Opa. Então, aqui, pessoal, nosso nó. E ele tá com IA agente. Agora sim, né? Vim, peguei rapidinho. E agora, mesma coisa, só que ele tá pegando do IA agente. Aí, qual a mudança? Porque ele não tá passando pelo IA agente. Se a gente pegar aqui do chat memory, a gente vai estar pegando outra informação que, como a gente usa essa tag aqui de match, a gente pergunta o nome, dois pontos. A nossa entrada não teve isso, ó, foi só simplesmente o nome, e por isso que deu erro. Então, a gente começa a pegar a informação desse daqui, do agente A. Antes estava pegando do chat Sprite. Aí, ao pegar do chat do agente A, ele está com o prompt que faz justamente o que a gente pediu, né? Separar as coisas. Então, separando bonitinho, a gente tem agora sim nossa entrada. É o nome, o problema e o e-mail, tá bom? Então, vamos. Vou copiar aqui rapidinho, só para a gente ganhar tempo. Vou usar a mesma entrada. Vamos ver o nosso nó executando. Append row. Eu acho que sim, ele deu problema porque mudou o nossa credencial, né? Então vamos executar novamente. Está dando problema com credencial. Já achei aqui. Então, vamos. Deixa eu só copiar e colar os comandos rapidinho. Temos aqui. Opa, aqui. O do primeiro do nome. Agora, o do problema. Lembrando sempre de colocar em expressão, que aqui a gente está usando a expressão do JavaScript. Aqui, e Gmail, já tem a expressão, não tá? Agora sim. E status, a gente tem aquela nossa palavrinha pendente como fixo, né? Não, a expressão simplesmente vamos preencher como pendente. Então vamos copiar novamente aqui nossa entrada. E agora sim, vamos ver, deu um problema agora no Gmail. Mas se a gente vir na nossa planilha, agora ele foi Marcos PC, está travando, safaelgmail.com e pendente. Tá bom? Vamos voltar lá para nossa guia. Vamos ver qual foi o problema. Eu acho que talvez seja minúsculo isso aqui. Mas acho que tem que estar de acordo com os campos, né? Deixa eu ver. Message e send.
Message send. Ver se está com algum espaço. Tá, já tá. Gmail teste. Acho que está os campos corretos, né? Operation, subject, já está na credencial correta. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos ver o que aparece. JSON. Então, a gente tem um nome. Melhor ainda. Aqui é para quem, onde a gente vai enviar. Então, a gente tem a tag Gmail. Então, é só vir aqui no Gmail e arrastar para cá. Pronto, conseguimos o Gmail. Aqui a gente precisa do nome. Então, a gente apaga isso aqui e a gente traz aqui o nome. Arrasta para cá. Agora nós temos o nome. Agora, o problema, traz para cá. E eu acho que foi isso. Diz o nome, diz o problema. Agora sim, vamos novamente para o nosso teste. Aqui, passando para lá, passando pelo Gmail, vai preencher a planilha e vai enviar o e-mail. E aqui nosso ID, as informações, a gente vir na planilha, tá aqui a mesma entrada, Marcos, você trabalhando, e se a gente vir no e-mail, deixa eu abrir rapidão aqui o e-mail, deixa eu, nosso e-mail aqui, chat, carregando, e se a gente vir aqui, vamos ter o nosso e-mail enviado. Olá, Marcos Rafael, resumindo seu relato. PC está travando, nossa equipe está analisando, em breve será solucionado atenciosamente, suporte IA. Então, vamos voltar aqui. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso fluxo, ChatDrive, nó de memória, para lembrar, um agente de IA com a imagem, que é o cérebro do nosso agente, prompt, né, bem definido, exatamente o que a gente busca, configuração do preenchimento da planilha. A gente criou a planilha de um formato que a gente precisava, com nome, problema, e-mail e status. Aí a gente preenche isso aqui com as informações que é capturada do prompt. Depois, por fim, né, a gente envia via o e-mail, a gente captura o e-mail que foi capturado, né, na entrada, a gente envia para eles, informando que já recebeu um problema e que está solucionando. Então, só voltando aqui rapidinho pro slide. Foi isso, pessoal. Obrigado e a gente se vê numa próxima, ok?